A frase de hoje é de São João Paulo II, gente. Olha só, juntamente com Maria, e aí ele chama de Stella Matutina, estrela da manhã, né? Fomos atingidos pela luz da ressurreição. Amém. Amém. A gente acredita, né? Como Maria, como a mãe de Jesus, percebeu tudo aquilo, foi testemunha da graça da ressurreição. Nós também fomos atingidos por essa graça no dia de hoje. Vamos preparar o nosso coração, né? Para esta graça que Deus tem para nós hoje. O céu já se movimenta na nossa direção. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós vamos cantar, porque Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo o movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala o nosso coração, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa força. É o protetor que nos guarda em segurança em meio a tantos perigos. Deus é o protetor que te guarda em segurança enquanto os perigos estão no derredor. Há perigo aqui, há perigo acolá, ameaças, situações realmente de tirar o fôlego. Mas o Senhor é o protetor que te guarda em segurança. Senhor, nós te louvamos por isso. Obrigada. Meu Deus. Porque nesta manhã o Senhor vem nos abraçar com a luz da tua ressurreição. Fomos sim alcançados, Senhor, pela luz da tua ressurreição. Ilumina a nossa casa nesta manhã, Senhor Deus. Ilumina a minha família com a tua luz ressuscitadora, Senhor Jesus. Ilumina o meu matrimônio com a tua luz, Senhor Jesus, com a tua luz de ressuscitado, com a tua luz que é capaz de fazer vir à vida aquilo que já estava morrendo ou que já estava até morto. Senhor, entra com a tua luz na vida desta pessoa pela qual eu tenho orado, que tem se encontrado enferma, mais em direção à morte do que na recuperação da sua saúde. Senhor, tu podes tudo,
com a força da tua ressurreição, visita esta pessoa agora e diga para Jesus quem é que você gostaria, e por isso você pede a Ele que ilumine com a sua luz de ressurreição aquela pessoa que você vê perdida, longe de Deus, revoltada, revoltando os outros em volta também, mas sobretudo que carrega no coração uma tristeza amarga. Pede a Jesus para visitar com a sua luz esta pessoa agora. Senhor, entra com a tua luz nos cantos mais escondidos da nossa vida, aqueles que estão mais escuros e que precisam hoje ser iluminados por Ti. Inclusive aqueles que nós nem sabemos pedir que o Senhor visite. Mas o Senhor que tudo sabe e tudo pode, vem, Senhor, em nosso socorro, ressuscitado. Vem nos ressuscitar. Tem uma ressurreição que está guardada para o último dia, onde todos nós seremos ressuscitados no nosso corpo. Mas tem uma ressurreição que Jesus quer dar a você agora. A ressurreição do seu coração. A ressurreição da sua alma. Para você voltar a ter vida e vida verdadeira. Deixa Jesus, que te ama, abraçar você nesta manhã. Porque também foi para você que Ele ressuscitou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Romanos capítulo 6, versículos do 3 ao 11. E assim nos diz a palavra de Deus. Acaso ignorais que todos nós fomos batizados no Cristo, todos nós batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Acaso ignorais isso? Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pelo batismo, fomos sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim nós também agora, hoje, neste momento, vivamos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados com Ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu está livre do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. E aquele que vive, vive para Deus. Assim vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus no Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Graças a Deus. Acaso ignorais que todos nós fomos batizados no Cristo Jesus? É na sua morte que fomos batizados. Você sabe que o rito do batismo, na sua forma assim, estética, ele pode acontecer de duas maneiras. Porque para batizar uma pessoa é indispensável que se tenha água. Sim. Porque o rito demanda isso. E foi assim que Cristo, Jesus, nos ensinou. Porque também para Jesus os sinais eram importantes. Sei que tem muita gente que às vezes fica cheio de preconceitos por causa de sinais, porque ouviu uma pregação, porque alguém que a pessoa considera fez ali um discurso, ela não conhecia muito a palavra de Deus, ficou convencida. Mas, meus queridos, Jesus valorizou muito os sinais. Tanto que a Eucaristia não acontece sem pão e sem vinho. É preciso o pão e é preciso vinho para ser transubstanciado no corpo e no sangue do Senhor. Jesus se fez batizar. E Jesus mandou que os discípulos batizassem. E batizassem com a água. Mas nós sabemos que não é a água quem batiza, é o Espírito Santo. Olha que interessante. Tem o sinal, tem esse elemento que é físico, que é material. Mas não é ele quem batiza, porque se a água batizasse, todos os dias era só a gente tomar uma chuveirada que estava resolvido o problema. Então não é a água, tem algo além da água, mas a água não pode faltar no rito do batismo. Porque para que aquela graça aconteça, quis Deus se valer deste sinal. Mas é o Espírito Santo quem batiza. E, como eu disse para você, esteticamente, tem duas maneiras de você fazer. E qual que é a mais poderosa? Não tem. Porque, de novo, eu te digo, não é a água quem batiza, é o Espírito Santo. Uma das maneiras é você mergulhando a pessoa numa piscina, ou num rio, ou no mar. Aí a pessoa fica completamente submersa, para que a água seja como uma sepultura. Porque eu acho que ninguém de nós ia gostar de ser enterrado, né? Vivo. Acho que não. Então Jesus, que é maravilhoso na sua compaixão, viu que também se sepulta na água. Então, o que nós vivemos no nosso batismo? Um sepultamento. A gente é coberto pelas águas. Até a palavra de Deus diz isso, que as torrentes me cobriam. As torrentes da água, quando cobrem uma pessoa, a morte chegou, vai morrer afogada. Então, uma maneira é essa. E qual é a outra? Jogando água pela cabeça da pessoa. Por quê? Porque quando você joga a água sobre a cabeça da pessoa, de novo você faz a memória da palavra de Deus que diz: as águas me cobriam. Então não importa a quantidade de água, porque se importasse a quantidade de água, ninguém poderia ser batizado dentro de um templo, ia ter que ir para o mar para ser batizado. É o Espírito Santo quem nos batiza. Mas o que acontece no nosso batismo? Somos sepultados na água, como Cristo foi guardado no sepulcro. Está vendo como o sinal corresponde, mas não é exatamente a mesma coisa? Porque se a gente for ali, ó, ao pé da letra, literal, nosso batismo ia ter que ser dentro de uma sepultura. Põe aí, fecha o caixão, fecha a pessoa lá dentro, foi batizada, agora tira. É o sinal de algo que morre para dar espaço a algo que está começando. Quando nós somos batizados, significa que nós escolhemos morrer para tudo que nos matava. Nós aceitamos morrer para tudo que nos tirava de Deus, que é a nossa vida.
para receber de Deus uma vida nova, que é o que esta palavra diz. Como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, porque Cristo ressuscitou. Você pode viver uma vida nova. Nesta manhã de segunda-feira, Deus tem uma vida nova para você. Você parou para pensar nisso? Que presente maravilhoso. Não é para depois que você morrer, é para agora. Sobretudo para você que não aguenta mais a sua vida. Sobretudo para você que não vê a hora dessa situação se transformar e virar. Sobretudo para você que se sente sobrecarregado diante de tantos fatos, que se sente esmagado como se o mundo estivesse posto nas suas costas. Jesus tem uma vida nova para você agora, e Ele quer te dar esta vida. É de graça para você. Mas Ele, Jesus, teve que comprá-la para te dar. É de graça para você, mas não foi de graça para Ele. A Ele custou o seu sangue. O sangue derramado na sexta-feira da paixão. Por que que nós católicos somos tão voltados para a sexta-feira da paixão? Não é porque nós somos discípulos da morte. Nós somos discípulos de Cristo. E Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Mas para ressuscitar, Ele teve que primeiro passar pela morte. E não passou pela morte à toa, sem sentido. Passou pela morte para comprar a vida que Ele precisava dar a mim e a você. Imagine como é que você se sentiria se você tivesse condenado à morte porque os seus rins pararam de funcionar. E você não conseguiu um transplante de jeito nenhum. Mas aí aparece uma pessoa que você nem conhece direito, mas sabendo da sua situação, essa pessoa se comove, se enche de compaixão por você. E para salvar a sua vida, ela aceita gratuitamente entrar na faca, tomar uma anestesia geral, ter o corpo dela cortado, se submeter a todos os riscos de uma cirurgia, porque não há cirurgia sem risco. Todo médico consciente, responsável, competente vai te avisar isso no momento de uma cirurgia. Vai te dizer, o índice de êxito é imenso, mas uma cirurgia é sempre uma cirurgia. Sempre um risco. E comporta risco. Aí a pessoa que não está correndo risco nenhum, ela passa a correr risco por você. E dá um rim dela para você. Que alguém pode dizer, não vai fazer falta porque ela tem 2. Se não fosse necessário, a natureza não dava 2 para a gente. Mas ela pega 1 e dá para você. E o médico, depois que termina a cirurgia, diz para você, foi um sucesso. Ele diz, e foi um milagre. Porque se essa pessoa não tivesse aparecido no momento que apareceu, você não duraria mais uma semana, você estaria morto. Como é que você se sentiria em relação a esta pessoa? Provavelmente você ia ter uma gratidão eterna por ela, né? Porque se não fosse por ela, meu amigo, você não estaria vivo. Agora imagine que para doar o rim dela para você, ela teve uma complicação e morreu. Ela foi te ajudar. E porque ela foi te ajudar, ela morreu para você viver.
como é que você se sentiria? Para que eu e você tivéssemos vida, Jesus deu a sua vida na cruz. Não foi um transplante de fígado, nem de coração e nem de rim. Foi um transplante de alma. Você recebeu vida e por isso não tem força de morte que seja capaz de vencer você quando você tem fé. Com a sua fé, você ativa a vida que Deus te deu. Pela fé, você pode tudo que te arremete na direção da vida. Porque Jesus não entra em barca que vai nos levar à morte. Você pode olhar que da tempestade acalmada tem um episódio que Jesus não entra na barca com eles. Diz que Jesus chega na praia junto com eles. Por que que Jesus não entra na barca? Porque eles entraram na barca para desistir do que seria a salvação deles. Eles estavam desistindo de Deus, eles estavam desistindo da vida, eles estavam pegando um caminho para longe de Deus, eles estavam voltando à vida velha que eles tinham. Nesta barca, Jesus não entra. Para poder te tirar da morte para a vida, ele entra. Se você está na barca da droga, vista a saída dela, Jesus entra na barca com você. Agora, como de vez em quando a gente vê num filme, né? Um traficante, um assaltante, um assassino fazendo o sinal da cruz para ser protegido, indo assaltar, indo matar, indo roubar, indo estuprar. Jesus não entra nessa barca. Mas nesta, do seu coração cansado, que precisa de uma vida nova, Jesus não entra, ele já está nessa barca com você. A ele custou seu sangue. A você só custa dizer: Senhor, eu quero que esta luz que iluminou a estela matutina, que iluminou a Virgem Maria, eu preciso que essa luz me alcance nesta manhã, porque o Senhor está te ouvindo agora. E talvez, e quando eu digo talvez, é com uma grande chance, talvez, é bem provável que o que esteja separando você de uma virada de vida, uma mudança, uma guinada, que vai transformar a sua vida numa coisa inteiramente nova. É bem provável que seja um sim confiante, absoluto, uma entrega total nas mãos do Senhor, porque se Ele conseguiu para nós uma vida que não acaba jamais, o resto é resto. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós, trocaríamos tudo que nós temos para receber um elixir da juventude eterna, não é? Se alguém descobrisse aí, nos meios científicos, uma fórmula em que a pessoa não envelhecesse mais e não morresse mais, quanto você pagaria por isso? Você venderia todos os seus bens e você ia comprar isso, porque não comprar é morrer. É envelhecer, é adoecer. Agora, imagine que isso existisse. Não seria uma bênção, seria uma desgraça. Porque seria um impedimento para que nós saíssemos dessa vida para uma vida eterna. E nós viveríamos aqui uma vida viciada, uma vida cansativa. Imagine você viver essa vida para sempre. Meu Deus, céu não pode ser. Tem gente que diz o céu é aqui. Não, ele começa aqui, mas não pode ser aqui. Porque às vezes você encontra um senhor, uma senhora com muitos anos de idade dizendo: a vida é muito boa, eu tenho medo de morrer. Mas continuar essa vida aqui desse jeito, não dá para nós. Jesus conseguiu para você, não foi uma vida temporal que não acaba jamais.
é simplesmente a supressão de tudo que nos destrói, que nos entristece, que nos separa de quem nós amamos. É vida eterna, não só no sentido de que não acaba mais, mas de generosa, abundante. E sabe o que me custa e a você? Aceitar. Dizer: eu aceito, nesta manhã eu tomo posse, Senhor, desta vida cuja morte não tem mais poder sobre ela. E é interessante que quando essa vida é entre nós, a gente percebe que a gente vai morrendo para certas coisas. E a gente até olha e diz assim: não acredito que eu valorizava tanto isso, eu não acredito que eu vivia para isso. Eu vou dar um exemplo simples que acontece dentro da minha família, aconteceu dentro da minha família. Eu lembro da minha mãe não conseguir vir visitar a gente aqui em Cachoeira Paulista, porque ela não conseguia ficar em paz por aquele trajeto do avião sem fumar. Não podia fumar dentro do avião. Então aquilo para ela era angustiante. E numa hora que ela pegou lá uma turbulência, ela me contou, mas graças a Deus ela superou esse vício. Ela disse que na hora que o avião começou a sacudir, a primeira oração que ela fez foi: Senhor, não me deixa morrer sem dar uma pitadinha antes. Mas depois que isso passou, ela disse: hoje senti o cheiro de um cigarro, me dá náusea. Como é que eu pude viver assim? Gente, tem coisas pelas quais nós vamos morrendo e a gente olha e diz: como é que eu pude viver para isso? Isso é tão vazio, isso tirava a minha felicidade. Eu troquei a minha felicidade durante um tempo por causa disso, mas graças a Deus, Jesus, meu Salvador, não desistiu de mim e me socorreu. Que coisa maravilhosa! Aí vem esta palavra nos dizer: considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, no Cristo Jesus. Mortos para o pecado e mortos para esta criatura velha, que diz aqui a palavra de Deus. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado, aquele para o qual nós vivíamos. Quando nós vivíamos para nós mesmos, viver para si mesmo é viver de si e para si. É viver fechado em mim mesmo, só me interessa o que me interessa. Eu só quero estar naquilo que é vantagem para mim. Não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. As pessoas me alegram, fazem parte da minha vida enquanto elas colaboram para o meu ego. Que vida caquética, que vida podre, que vida triste, que vida fechada em si mesmo. Parece boa, mas não cheira bem. Você sabia que é no momento que uma flor se abre que ela exala o seu perfume? Quando uma flor, gente, ela se abre para a vida, para os outros, para espalhar a sua semente, para colorir esse mundo, para se oferecer às vistas e aos sentidos daqueles que estão à sua volta, é nesse momento que o seu perfume se espalha. Mas também tem flor que não se abre, e você conhece bem. Tem uma flor que você inclusive come, mas eu tenho certeza que nunca ninguém flagrou você abraçado com essa flor, cheirando, dizendo: que delícia. Se chama repolho. Você sabia que o repolho é uma flor? Dá uma cheirada no repolho, principalmente depois de você deixar ele uma semana fora da geladeira, num lugar fechado. Você chega lá e dá uma cheirada nele. O que acontece com uma flor se você deixar ela numa casa fechada? Quando você abrir, ela feneceu, cheirando ainda mais. Fica mais... A flor não, a flor fica cheirosa. A flor. Mas faz isso com um repolho para você ver. Qual é a diferença entre uma flor e um repolho? A flor se abre, o repolho se fecha em si mesmo.
A palavra de Deus, ela insiste em nos dizer que cheira mal uma vida fechada em si mesma, inclinada para a própria glória, inclinada para a própria satisfação. A verdadeira glória, gente, é nós sermos para os outros. A verdadeira satisfação não é a gente guardar a nossa vida, é a gente dar a nossa vida. Feliz de você, mãe, que se gasta pelos seus filhos, que se gasta pelo seu matrimônio, que se gasta pela sua família, porque um dia você vai perceber que a única vida que você não perdeu foi a que você deu. Eu acho que um dos maiores arrependimentos que a gente vai ter no futuro, quando a gente chegar perto da morte, foi aquela vida que a gente guardou para nós, que a gente desperdiçou. Que coisa maravilhosa, uma vida doada. Tão diferente de uma pessoa que só quer brilhar, só quer brilhar. Toda pessoa que vive buscando brilhar para o seu próprio ego, é um brilho passageiro, sabe? Igual a estrelinha cadente. Quando você viu, já foi, morreu, desapareceu. Agora é interessante, né? Aquelas pessoas que nunca tiveram preocupadas com isso, elas não passam jamais. Porque a sua vida não era sua, era dos outros. E olha, principalmente aquelas pessoas que deram a sua vida aos outros por causa de Deus. Isso é viver para o Senhor. E viver para o Senhor é viver do Senhor. Tem gente que pensa que viver para o Senhor é viver dentro da igreja, é viver de joelhos dobrados, é viver com cara de piedade, com olhos entristecidos, às vezes com um terço na mão, para lá e para cá, com a Bíblia embaixo do braço, se fazendo de piedoso. Tem gente que acha que viver para o Senhor é isso. Viver para o Senhor não é isso. Viver para o Senhor é viver da vida que Ele dá, para a glória de Jesus. Eu quero viver da vida de Cristo. E olha, depois que a gente passa a comungar com frequência, quando a gente para de comungar por algum motivo, a gente nota que a Eucaristia é vida. E a gente nota que quando a gente se afasta da Eucaristia, algumas forças de morte que nós tínhamos vencido voltam a nos atormentar. E alguns pecados contra os quais a gente lutava com alguma dificuldade, quando nós abandonamos a Eucaristia, eles não passam a ser só uma dificuldade para a gente, não. Eles passam de novo a dominar sobre nós. Porque nós conseguimos enfrentar esse mundo, gente, com uma vida que Deus nos dá. Viver para o Senhor é viver da vida que Ele dá, é para a sua glória. E quando eu estou com Cristo e o ressuscitado vive em mim, a gente pode dizer, como São Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando Cristo vive em nós, de alguma maneira as pessoas percebem que tem algo diferente com a gente. As palavras ajudam, mas a própria presença da gente já fala de Deus. Talvez a gente precise dar uma palavra de testemunho e falar do Evangelho, porque para a pessoa não é claro. Mas a pessoa nota que em nós tem alguma coisa que traz paz. Tem uma força em nós que ela não encontra em outro qualquer. Sabe por quê? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo ressuscitou para viver não só ao nosso lado, mas para viver dentro do nosso coração. Isso é por Cristo como centro e não nós. O segredo da vida, gente, é Deus ser o centro. É Jesus ser o centro e não nós. Enquanto eu quiser ser o centro das atenções, enquanto eu quiser que a vida gire em torno de mim, é a morte que vai ficar me cercando. Quando eu puser Jesus como centro da minha vida, quando eu quiser que tudo na minha vida gire em torno dele, vai transbordar vida em mim. Quanto mais a gente se dá a ele, mais ele se dá a nós. Quanto mais nós entregamos a ele, mais as coisas nos são dadas. É interessante, né? Deus não tira nada de nós, mas Ele precisa que nós entreguemos para que Ele possa nos enriquecer. Quem guarda para si vive pobre, se empobrece.
vive na mediocridade. Mas quem constantemente entrega a Deus, entrega a Deus, entrega a Deus, entrega a Deus, é livre e nada vai lhe faltar. Porque na hora mais necessária, o socorro de Deus se manifesta por esta pessoa, para esta pessoa e na sua vida. Para quem crê, nem a morte é um abalo. Para quem crê, a vida e a morte física são as duas fases e duas maneiras de viver para o Senhor e com o Senhor. Por isso que São Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque a vida e a morte física, essa que nós estamos vivendo, elas são duas fases. E são duas maneiras de nós vivermos para o Senhor. Como assim, Márcio? A vida é primícia e a morte é passagem. Essa vida que nós estamos vivendo aqui é só o tira-gosto. Ninguém serve, gente, no tira-gosto o que tem de mais gostoso. O tira-gosto é tira-gosto, é só uma provinha, é só para abrir o paladar. Porque o prato principal ainda vai vir. Esta vida é tira-gosto, é só para abrir o seu paladar, porque a verdadeira vida está por vir. E para chegar nela, existe uma passagem. A morte é a passagem. Mas desde que Cristo ressuscitou, nem eu e você não precisamos mais viver assombrados pela morte. Porque o dia que você morrer, morrendo em Jesus Cristo nosso Senhor, quando você fechar os seus olhos para esta vida, Jesus e Nossa Senhora estarão esperando você. Márcio, eu tenho medo da morte, do que eu vou encontrar do outro lado. Meu querido, viva para Deus. E sabe o que você vai encontrar do outro lado do seu fechar de olhos? Você vai encontrar um abraço salvador. Você vai ouvir Jesus dizer para você: eu esperei muito por esse momento. Vem comigo para o lugar que eu preparei para você. Chegou a hora de você descansar e você vai chorar. Tem gente que não sabe se depois da morte vai chorar ou não. Você vai chorar, mas você vai chorar de alegria, de alívio, de paz. E nosso Senhor vai enxugar as lágrimas dos seus olhos, vai te abraçar firme e vai dizer: foi duro, né? A tribulação pegou pesado com você, né? E enxugando seus olhos, Ele vai te dizer: mas acabou. Agora ninguém mais vai nos separar. Nada pode separar você do amor que Deus tem por você, nem o seu pecado. E se você nesta manhã sinceramente disser a Jesus: Senhor, eu preciso desta vida e eu quero esta vida, não importa quão imundo você esteja, não importa quão desmerecedor você seja, não importa o quão ruim você se ache, você vai encontrar hoje a misericórdia do ressuscitado, porque Jesus está vivo para a sua salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Nós queremos esta vida, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós. Senhor, ressuscita aqueles que estão mortos no pecado, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de morrermos para o pecado, Senhor, e de nascermos para esta vida que o Senhor tem para nós. Porque aquele que morre só pode voltar à vida se ele for ressuscitado, Senhor. Ressuscita-nos, Senhor, nesta manhã. Nós te pedimos, nós cremos, Senhor, nesta vida que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Senhor, no teu poder, Senhor, de fazer daquele que morreu voltar à vida, porque o Senhor venceu a morte. Por isso nós te pedimos, Senhor, ressuscita-nos neste dia que se chama hoje, Senhor. A vida que eu vivo aqui
Eu vivo crendo em Jesus. É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. O Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte. E Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Na força do seu corpo e do seu sangue, eu posso sentir seu agir. Meu coração exulta de amor, porque eu sei que Ele vive em mim. Ele está vivo. Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim. Obrigado, por essa Senhor. Manhã em que tantos se decidem a deixar a vida velha, mortos para o pecado e vivos para Deus. Quem decide isso? O céu decide isso por nós, mas nós precisamos fazer essa escolha. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Obrigada, Senhor, eu me decido, e assim como eu, tantos irmãos agora, depois dessa meditação da palavra, tomam a decisão de deixar a vida velha, de perceber onde é que está, onde estão os vícios na nossa vida, onde estão situações que nós precisamos tirar da nossa vida, para que a gente seja inteiro de Deus. E eu agradeço a Deus, Val, porque desde o início, né, o Senhor já foi conduzindo, Márcio, os testemunhos, aquela irmã que falou das primícias para Deus. Vamos já, nessa manhã, renovar isso, colocar a nossa vida inteira em Deus e perceber aquilo que está errado, Val, que não tem nada a ver com vida cristã, com vida de filho de Deus, deixa para lá. Abandona, ninguém vai se arrepender, né? É isso mesmo, gostei disso que você falou. O que não tem nada a ver com a vida cristã, vamos deixar para lá, né? É vida nova, vamos viver de fato a Páscoa, viver de fato a ressurreição, essa é a oportunidade, né? E é bonito uma vez por ano, claro, todos os dias a gente pode atualizar essa salvação, mas Deus nos dá esta oportunidade de uma vez por ano, um universo inteiro celebrar esta vida nova que Jesus Cristo nos trouxe. Então não percamos esta oportunidade.